Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia filosófica, uma ideia bem profunda, quase radical, para tentar resolver um problema que é a nossa cara, um problema super moderno, essa nossa luta sem fim contra a distração digital. Então, vamos lá, vamos começar essa análise. Bom, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente começa com um problema que todo mundo conhece, a tal da anestesia digital. Depois vamos à filosofia de um cara chamado Heidegger, para entender isso melhor. Em seguida, a gente apresenta uma solução um tanto inesperada, a bússola da morte. E aí vemos como aplicar isso na prática, para finalmente chegar numa escolha essencial sobre como a gente quer viver. Vamos começar então colocando o nosso problema com a distração numa perspectiva diferente, uma perspectiva bem mais profunda do que a gente costuma pensar. Olha, essa é uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez, né? Por que é que, mesmo sabendo que temos coisas mais importantes para fazer, a gente simplesmente não consegue parar? A resposta mais comum, é falta de força de vontade. Na verdade, não explica tudo. A raiz do problema é bem outra. E aqui está a ideia central. Nossos hábitos digitais, eles não são só um problema de produtividade. Na verdade, eles são um mecanismo bem sofisticado para nos anestesiar, para nos fazer esquecer de ansiedades muito, muito mais profundas. Ansiedades sobre o nosso tempo e a nossa própria existência. E para entender essa fuga, vamos pegar emprestada a lente de um dos filósofos mais complexos do século XX, Martin Heidegger. Ele vai nos dar as ferramentas que a gente precisa para diagnosticar a nossa condição atual. Tudo em Heidegger começa com este conceito aqui, que é fundamental: Dasein. A ideia é que nós não somos apenas coisas jogadas no mundo. Nós somos o tipo de ser para quem a própria existência é uma questão. E essa capacidade de se questionar é a base para qualquer mudança real de comportamento. E o que acontece quando a gente foge dessas questões importantes? A gente cai no que Heidegger chamou de Das Man, ou o impessoal. É aquele estado em que a gente é simplesmente absorvido pela multidão, por aquilo que todo mundo está fazendo, está dizendo, está curtindo. Sou um pouco familiar com o mundo das redes sociais, não acha? Esse quadro aqui mostra um contraste que é crucial. De um lado, a vida inautêntica, que é essa alienação digital, essa fuga constante da nossa finitude, sempre em busca de uma validação que vem de fora. Do outro lado, a vida autêntica, que é exatamente o oposto, quando a gente encara de frente a nossa condição finita e, a partir daí, começa a buscar um propósito que vem de dentro. Certo, então como é que a gente sai dessa vida inautêntica? Bom, Heidegger nos oferece uma solução que de primeira pode parecer meio mórbida, mas que na realidade é uma ferramenta poderosíssima para trazer clareza para a nossa vida. O conceito-chave é este: Sein zum Tode. A morte não é uma coisa que acontece só lá no futuro, no fim da linha. Não. Ela é uma possibilidade que está aqui agora, presente em cada segundo da nossa vida. E perceber isso muda completamente o jogo. O ponto central é exatamente este. A morte, quando a gente encara ela, deixa de ser só uma fonte de medo e se transforma na bússola mais precisa que pode existir, uma verdadeira ferramenta de priorização pessoal. Então, o ponto crucial é o seguinte: a certeza do fim funciona como um filtro muito poderoso. Aquele medo do que os outros vão pensar, a necessidade de mais uma curtida, a ansiedade por status, tudo isso meio que perde a força diante da realidade de que o nosso tempo ele é limitado. Ok, vamos sair um pouco da filosofia e ir para a prática. Como é que essa tal bússola da finitude funciona no nosso dia a dia, especialmente no mundo digital? O processo é bem direto. Primeiro é ter essa consciência constante de que o tempo é um recurso que acaba. Segundo é usar essa consciência como um filtro ativo, se questionando a cada impulso de distração. E terceiro é agir de acordo com isso, escolhendo o que realmente importa. E aqui estão alguns exemplos bem práticos dessas escolhas autênticas. Antes de mergulhar no feed, a gente pode parar e se perguntar: isso aqui vai agregar algo que justifique o tempo que não volta mais? Essa pequena pausa para refletir é a bússola em ação. Ela nos ajuda a priorizar o que de fato tem qualidade. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, que no fundo é uma escolha fundamental sobre a maneira como a gente decide viver a nossa vida. Sabe, existe um conforto quase paradoxal nisso tudo. Quando a gente percebe que a morte não é uma tragédia pessoal, mas sim a condição que une a todos nós, seres humanos, o terror individual, aquele medo, ele diminui. A gente para de lutar contra o inevitável e se liberta para finalmente viver. No fim das contas, a escolha se resume a estes dois caminhos. De um lado, a fuga anestesiada, que quase sempre termina em arrependimento. Do outro,
a excelência autêntica, onde a consciência da morte nos impulsiona, nos motiva a preencher a vida com significado, com qualidade e, principalmente, com propósito. E a gente termina com essa provocação. A consciência da finitude não é sobre o fim da vida, é sobre o valor de cada momento. O tempo é o bem mais precioso que existe, a única coisa que é verdadeiramente nossa. A questão que fica é como ele será usado.